Olá, amigos! Bom demais poder estar mais uma vez ao seu lado no programa Papo Cabeça na TV, democratizando saber, saúde e educação para a vida. Como sempre, ao meu lado, a psicóloga Adriana Santiago, diretora do NUAP, Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia, ela que hoje vai trazer a diferença entre cuidar e superproteger. Com muita alegria, pela primeira vez aqui no Papo Cabeça, vamos receber também a terapeuta integrativa Bárbara Vettorazzi, que vai falar sobre o que a doença diz sobre mim. O sintoma como oportunidade. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no programa Papo Cabeça na TV, Saúde e Educação para a Vida. Estamos apresentando... A psicologia ao alcance de todos. Conheço o NUAP, Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia. Coordenado pela psicóloga Adriana Santiago, o NUAP potencializa diversos profissionais para o melhor atendimento de pessoas que buscam um tratamento satisfatório, aumentando o prazer de viver. NUAP, Núcleo de Aplicação da Psicologia. Pedacinho de Minas em Niterói. Casa Minas Móveis Rústicos. Há mais de 10 anos oferecendo o que há de melhor em móveis de madeira de demolição, fibra sintética, alumínio fundido e ainda uma grande variedade de artesanatos. Mesas, cadeiras, aparadores, jogos de bancos, cristaleiras. Tudo com muito bom gosto e inquestionável qualidade. Casa Minas, o conforto que sua família merece. Estrada Francisco da Cruz Nunes, 7670, no coração da região oceânica de Niterói. Entregamos em todo o estado do Rio. Visite nossas redes sociais. Casa Minas Móveis Rústicos, um pedacinho de Minas em Niterói. Papo Cabeça na TV, Saúde e Educação para a Vida. Qual a diferença entre cuidar e superproteger? Esse é o tema da psicóloga Adriana Santiago, como sempre aqui comigo, em mais uma edição do Papo Cabeça na TV. Com certeza existe uma diferença significativa, Adriana. Sem dúvida nenhuma, né? Cuidar, quando a gente fala disso, a gente pensa nos nossos filhos. Obviamente, a gente pensa nas crianças. Qual é a diferença entre você colocar o teu filho numa redoma e amá-lo de verdade, né? Tem um sujeito muito maravilhoso, um psicanalista chamado Winnicott, que diz o seguinte: é preciso que a mãe seja suficientemente boa. E o que é ser suficientemente boa? Essa é a grande questão, né? Porque cada criança nasce com um temperamento diferente, portanto, com necessidades emocionais diferentes. Então, a gente precisa prestar atenção naquela pessoa pequena para saber qual é a suficiência dele, né? Quais são as competências que ele já desenvolveu para que a gente promova a autonomia. Eu venho insistindo aqui, eu acho que todo programa eu falo isso, a autonomia é o ótimo do desenvolvimento humano. Então a gente tem que entender a criança, até que ponto ela pode ou não pode fazer determinadas coisas, não é, Rodrigo? Eu lembro sempre que quando a gente vinha aqui para o consultório, a gente passava pelo engarrafamento, passava por várias escolas, e aí a gente via as mães ali,
com a criança, 2 bolsas, a mochila da criança, mais a lancheira, enfim. Então, a gente precisa entender pequenos detalhes. Seu filho já pode usar, já pode levar a sua própria mochila, deixa que ele leva. Ele consegue ter coordenação motora para amarrar o sapato, deixa que ele amarra o sapato. Se ele já pode comer, estimule a comer sozinho, porque se você superprotege, essa criança vai criar algumas dificuldades em relação à sua autonomia. Dificuldades e uma inevitável dependência também, né? Inevitável dependência, e essa dependência se estende, né, ao longo da vida. E, por exemplo, no masculino isso é muito mais comum, no masculino isso é muito mais comum, né? E os homens vão sempre depender de alguém, por exemplo, levar a toalha para ele, a cueca, né, passar a roupa dele, fazer a comidinha para ele, ou seja, não vai estar inteiro na sua vida adulta, né? Ele não vai conseguir viver sozinho. E é tão bom quando a gente dá conta das nossas coisas, quando a gente é adulto, é óbvio, e a gente encontra pessoas para dividir essa autonomia. Mas relações de dependência são absolutamente prejudiciais e causam algumas doenças, algumas relações tão disfuncionais que levam à doença. Então, quando a gente fala de criança, quando a gente fala de cuidar, a gente fala de amor. Quando a gente fala de superproteção, a gente fala de atrapalhar a autonomia do outro. Você compreendeu isso? Compreendo, e você citou um exemplo muito interessante, a gente já viu em várias oportunidades, aí um chama a atenção do outro, olha ali, porque crianças assim, com 10, 11, até uma idade menor, mas com totais possibilidades de carregar a mochila, e aí a mãe, coitada, fica lá com uma mochila aqui, o guarda-chuva aqui, enfim. Isso talvez faça com que essa criança tenha até dificuldade de se desenvolver futuramente por causa dessa superproteção. Pois é, essas pequenas atitudes dizem para a criança de uma forma não clara, né, não verbal, que ela é incompetente. E ela acredita nisso. Eu não posso. Eu conheci, aí não era meu paciente, né, mas eu conheci uma pessoa muito íntima, quase da família, que a menina tinha 15 anos. A menina tinha 15 anos. E a mãe é que levava a mochilinha dela. E para qualquer lugar, a mãe escolhia a roupa que ela ia, levava a mochila, decidia qual era a cor do esmalte que ela ia usar. Uma pessoa com 15 anos de idade. Então, o amor, quando a gente ama direito, quando a gente ama direito os nossos filhos, primeiro que a gente escuta quem ele é, né? O que você quer, quem você é, e o que você quer é possível ou não é possível. Porque às vezes o que a pessoa quer não é possível. Para que serve o pai ou a mãe? Para balizar as escolhas, mas não para escolher pelas crianças, independente da idade que essas crianças tenham. É óbvio que a gente tem que considerar o desenvolvimento, em que fase da vida essa pessoa está. Então, se uma criança com 7 anos de idade, ela não quer ir para a escola, isso é para ser respeitado? Óbvio que não, né? É uma obrigação do pai, da mãe, dos pais, da parentalidade, fazer ele entender que é importantíssimo que ela vá à escola. E entender também por que ela não está querendo ir à escola. Então, quando a gente fala de autonomia, quando a gente fala de cuidado, quando a gente fala de amor, a gente fala desse tipo de atenção. Se a criança não tá querendo ir para a escola, algum problema tem. Algum problema tem, ou com a criança, ou com aquele ambiente que ela está ali. Então, é preciso, escutar, ouvir, isso é cuidar. Superproteger é o seguinte, eu tinha uma paciente que, por exemplo, o filho dela, com 7 anos de idade, não queria ir para a escola. Sabe o que ela dizia? Isso é verdade esse bilhete, gente. Ela dizia, olha, vamos esperar seu pai sair de casa e a gente fica aqui escondida na garagem. Nossa. E você não vai para a escola. Ainda é cúmplice. Era cúmplice naquela história, não entendia a criança direito, né? E é uma cena quase que você não imagina, né? Ela super protegia. E quando esse menino nasceu, e a superproteção já começou quando ele nasceu, ela ainda não era tempo de coronavírus, isso tem 16, 17 anos, ela fazia com que as pessoas que iam visitar essa criança colocassem, ela cortava o lençol assim, é sério, cortava o lençol, enfiava na pessoa, sabe assim, só a cabecinha da pessoa para o lado de fora,
luva, aquela proteção para sapato, para que as pessoas pudessem entrar e olhar a Isso criança. há 15, e por 16 anos. Há 15, 16 anos. Então, atualmente ela deve estar morando em Marte, né? Não, você não sabe o que aconteceu. Por que ela foi me procurar? Porque o menino, por incrível que pareça, começou a se rebelar, né? E queria ir namorar em outro condomínio, queria sair para namorar. E ela entrou em crise porque esse sujeito quis autonomia. E ela foi me procurar porque achava aquilo um absurdo dos absurdos, né? Obviamente, a gente foi cuidar dessa mãe desesperada que nunca trabalhou pela autonomia do filho. E aí tem aquela frase que até hoje a gente brinca, né? Que mãe, independentemente da idade do filho, quando vai sair, leva o seu casaquinho. Só que tem muitos caras que levam ao pé da letra até hoje. Então, se a mamãe não fala leva o casaquinho e ele não leva e começa a chover, a culpa é da mãe ou da esposa. Porque substitui. Quando as pessoas não têm autonomia, né? Quando as crianças não têm autonomia, elas vão substituindo essas relações de dependência. Ou mulheres que escolhem homens, ou outras mulheres, obviamente, que a gente considera amor de uma forma ampla, livre e restrita, pessoas autoritárias que escolham para ela, porque ela não aprendeu a escolher. Ou o sujeito, né, escolhe também uma mulher que sirva para ele, de algum modo, né, para fazer as escolhas para ele. Então, quando a gente não promove essa autonomia na infância, a gente prejudica muito o desenvolvimento ótimo de um adulto saudável. Perfeito, Adriana. Adriana Santiago, você sabe, ela está sempre aqui na apresentação comigo do Papo Cabeça na TV, é diretora do NUAP e também autora do livro Poder Terapêutico do Perdão. Você vê aqui na sua tela esse livro, essa obra maravilhosa da Adriana, que eu gostaria, já eu vou ler algumas participações que chegaram durante as últimas semanas, pessoas que interagem com a gente. Aliás, você pode sugerir uma pauta, pode fazer elogios, é sempre legal, hein? Quebra essa aí. Pode criticar, que a gente vai te ouvir também pelo papocabeçanatv@gmail.com. Por exemplo, a Luciana Novaes, ela quer saber se o NUAP, que é o Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia, oferece atendimento social. Ela mora em Copacabana. Luciana, muito obrigado pela sua participação. Oferece, Adriana? Sim, oferece. A gente também democratiza a psicologia clínica. Então, a gente tem uma equipe absolutamente bem preparada para atender todos, porque a gente consegue a todos, né? Porque a gente consegue estender esse atendimento com um valor diferenciado. Abraçando a Sara Werneck, educadora, mora em São Francisco, Niterói. Ela diz: adoro o Papo Cabeça na TV, sempre aprendo algo novo com vocês. Esse é o objetivo, Sara, democratizar o saber, saúde e educação para a vida, numa linguagem de fácil entendimento para todos. Clóvis Araújo é pianista, que barato, cara, mora em Cabo Frio, tá bem. Ô Clóvis, pô, tá bem pra caramba. Alô, Praia do Forte. Ele mandou um abraço para todos, está sempre ligado. Adriana, já vamos receber a Bárbara Vettorazzi, que vai falar sobre o que a doença diz sobre mim. O sintoma como oportunidade. Você continua comigo. Cadê meu casaquinho? O Papo Cabeça na TV volta já. Estamos apresentando... Há 7 anos no mercado, a Lotus Estética e Beleza vem provando que a estética está cada vez mais associada à saúde física e mental, que cuidar de si é um ato de amor. Com procedimentos e tecnologia, a Lotus oferece resultados surpreendentes com a sua gama de tratamentos e procedimentos para face, corpo, unhas, cabelos e muito mais. Visite nossas redes sociais e venha viver essa experiência. Lotus Estética e Beleza. Aqui somos especialistas em você. A
psicologia ao alcance de todos. Conheça o NUAP, Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia. Coordenado pela psicóloga Adriana Santiago, o NUAP potencializa diversos profissionais para o melhor atendimento de pessoas que buscam um tratamento satisfatório, aumentando o prazer de viver. NUAP, Núcleo de Aplicação da Psicologia. Um pedacinho de Minas em Niterói. Casa Minas Móveis Rústicos. Há mais de 10 anos oferecendo o que há de melhor em móveis de madeira de demolição, fibra sintética, alumínio fundido e ainda uma grande variedade de artesanatos. Mesas, cadeiras, aparadores, jogos de bancos, cristaleiras, tudo com muito bom gosto e inquestionável qualidade. Casa Minas, o conforto que sua família merece. Estrada Francisco da Cruz Nunes, 7670, no coração da região oceânica de Niterói. Entregamos em todo o estado do Rio. Visite nossas redes sociais. Casa Minas Móveis Rústicos, um pedacinho de Minas em Niterói. Voltamos a apresentar Papo Cabeça na TV, de volta aqui na TV Max, canais 25 e 525 HD. É sempre muito bom saber que você está aí do outro lado acompanhando esses profissionais maravilhosos que semanalmente estão aqui no Papo Cabeça na TV. Pela primeira vez eu vou receber com muito orgulho a Bárbara Vettorazzi, ela que é terapeuta integrativa. Já vou repetir o assunto que ela vai falar, mas antes, Bárbara, muito obrigado pela sua presença, uma honra tê-la conosco. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Adriana. É um prazer estar aqui com vocês. O que é a terapia integrativa? É uma terapia que a gente olha para o ser humano como um todo, integral. A gente não olha uma queixa específica. Lógico que a gente trabalha a queixa, mas a gente olha tudo que tem por trás. Tem sempre um pano de fundo atrás daquela queixa. Então a gente busca esse entendimento como um ser humano integral mesmo, por isso que eu gosto dessa palavra integrativa. E qual é a formação, por exemplo, você, quem é um terapeuta integrativo, faz o quê? Qual é o princípio? Tem várias formações, né? São possíveis. A minha formação, que eu trabalho é com a nova medicina germânica ou 5 leis biológicas, que é uma terapia, que é uma técnica desenvolvida por um médico oncologista alemão, que é exatamente isso, ele busca a origem dos sintomas, ele vai lá onde tudo aconteceu para poder ressignificar. É aí que vem esse tema interessante, o que a doença diz sobre mim, o sintoma como oportunidade. Exatamente, e o que eu acho muito interessante, o que eu busco assim olhar, é desmistificar essa questão da doença, não olhar para a doença como um terror, como um pavor, como a gente tem esse costume, né? Olhar mesmo como uma oportunidade, o que aquilo quer dizer para a gente. Na verdade é um sinal, é um signo de que algo não vai bem. Me dá um exemplo. Exatamente, eu vou dar o meu exemplo pessoal. Eu me mudei de cidade quando a gente era criança, né? E eu comecei a ter dores no estômago, problemas digestivos. E aí, tratando homeopatia, primeiro eu comecei com um remédio alopático, depois homeopatia, e fui a vida inteira lidando com isso, porque a gente acha que tenho a doença, tenho aquele sintoma, e tá bom, e trata. Só que eu comecei a perceber que tinham coisas por trás disso, principalmente emocionais. E quando eu comecei a estudar, que eu conheci essa técnica, a gente começa a se fazer uma pergunta, desde quando? Isso aconteceu. E aí eu comecei a fazer essa ligação, desde quando eu me mudei. E o que mudou de lá para cá? E aí você vai buscando tudo que aconteceu naqueles momentos para poder olhar para aquilo. E o que significa o sistema digestório? O que eu não digeri naquela situação? Entende? A gente busca o sentido biológico das doenças. Olha que interessante. Então é exatamente sobre isso mesmo. O que eu não digeri, o que eu não consegui
engolir daquela situação. E aí a gente vai fazendo outros tratamentos terapêuticos conjunto, né? Porque a neurociência, enfim, né? E a gente já sabe, a ciência já sabe que não tem como separar a emoção do resto, né? A emoção, ela está incluída em tudo que a gente em tudo, né? Em todas as nossas expressões. Então, obviamente, problemas emocionais irão causar problemas físicos, isso é bem comum. Né? E as emoções, elas estão nas nossas células, são chamadas de neuropeptídeos. Então, assim, a gente carrega essas emoções e não só da nossa vida atual, né? A gente traz isso de outras gerações, ou então da nossa gestação, do parto, então elas ficam nas nossas células e a gente tem como mudar isso, a gente tem terapia para isso, entendeu? Várias. É aquela coisa de o nosso corpo fala, né? E isso é fato, é verdade. E o corpo não mente, o sintoma não mente. Então, assim, a gente busca o que aquele sintoma biologicamente tem para falar. E não adianta, quando a gente não quer olhar para aquilo que está acontecendo no nosso corpo, ele reverbera como sintoma. Então, assim, a gente olha para isso para tentar descobrir. E existe um tempo pré-determinado para esse tratamento ou não? Não, porque as sessões são muito profundas. Então, assim, é uma sessão terapêutica, assim, é uma conversa como se fosse um psicólogo. A gente vai aprofundando, eu faço perguntas pontuais e específicas. E talvez uma sessão, 2 sessões, depende muito do paciente. Mas é uma conversa terapêutica e a gente vai ali buscando. E não tem prazo determinado, não tem número de sessões. Porque assim, aí quando você identifica o sintoma e a origem, né? Então foi lá quando eu fiz a mudança. Quais são as técnicas que vocês utilizam? Porque identificar a origem é uma coisa e depois tratar. Como é que é o tratamento? A gente ressignifica aquela informação, entendeu? Porque o cérebro age para sobreviver. Então, assim, aquela informação que eu tive naquele momento foi o modo de sobrevivência do meu cérebro. Eu preciso fazer isso para sobreviver. Então, a gente dá uma informação nova para o cérebro e ele vai aprendendo que ele pode fazer de uma forma diferente, que não é mais perigoso agir daquela forma. Então, a gente coloca em ação. Então, assim, não adianta só saber, né? Você também trabalha muito com isso e não adianta só ter a informação, a gente tem que agir. Então, assim, é na ação que a gente consegue fazer essas mudanças. É igual ao alcoolismo, não basta só saber, mas saber já é o primeiro passo. Se reconhecer alcoólatra, já é o primeiro passo. Tem gente que bebe todo dia e fala, não, mas eu não sou alcoólatra, eu só gosto de tomar. Enfim, então, é isso, saber que você, enfim... Reconhecer é o primeiro passo. E aí você precisa agir, você precisa fazer diferente para o seu cérebro entender que você pode fazer diferente. E aí no meio, e aí é uma pergunta totalmente de leigo, assim, de um mundo extremamente capitalista que estamos vivendo, as indústrias farmacêuticas cada vez mais evoluindo, trazendo novos remédios, enfim, é meio que na contramão dessa história toda? Eu posso dizer que sim. Não sei se é contramão, mas eu acho que é uma nova oportunidade, é uma alternativa, sabe? Pra gente não ficar refém de remédio. Não é só isso que ajuda, não é só isso que melhora. Então, assim, tem efeitos, remédios, tem a sua importância, sim, mas não é só isso. Acho que isso que é o principal que eu queria deixar aqui. Existem tratamentos alternativos e muitos, e a gente não precisa ficar refém. Até porque se você pode usar o remédio para curar aquela doença, né? Remédio é fundamental, a gente aqui fala de ciência. Então mas aí daqui a pouco você tem outra, né? Se você não cuida da causa emocional dessa história. É o que eu falo, que são os sintomas crônicos, né? Porque se você não trata o que está causando, você só trata o sintoma, você vai ter aquele sintoma de novo, entendeu? E se você trata lá o que causou, você não precisa, o seu corpo entende que não precisa mais ter aquele comportamento e você não tem mais os sintomas. Eu falo por mim, acho que o melhor exemplo é o nosso, né, da nossa jornada pessoal de autoconhecimento. Eu não tenho mais esses problemas porque eu sei o que eu preciso fazer agora. Entendi. E só para a gente concluir, Bárbara, muito legal a sua participação aqui no Papo Cabeça na TV. Existe uma idade indicada para começar esse tratamento? De repente, quanto mais novo, melhor? Enfim, como é que funciona isso? O ideal, o que eu acredito é que as mães sejam tratadas antes de serem mães.
porque aí a gente já consegue ressignificar muita coisa no inconsciente para ela não passar para os filhos, né? Porque as memórias são passadas pelas células. Mas se não conseguir, né? Se não for possível, não tem idade. Vai muito também, Adriana, com o que a gente falava no primeiro bloco do programa, essa coisa da relação mãe e filho, pai e filho, né? E é tão importante, né? Porque se você não cuida, eu acho que devia ter curso para pais, além de tratamentos, né? Eu quero ser pai, quero ser mãe, tinha que fazer um curso. Tem curso para noivo, curso para padrinho, curso para madrinha, tinha que ter curso para pai. Porque senão você vai passando de geração em geração aquela maldição, né? Um esburacando o outro, né? São as crenças limitantes que a gente repete. A gente tem os padrões de comportamento, que é isso. Eu sempre volto nisso. O cérebro age em modo de sobrevivência. Então ele vai repetir aquilo porque ele acha que aquilo é um modo de sobrevivência. Fazer diferente é perigo. É questão de vida ou morte. Então, se a gente não se torna consciente daquilo tudo que está acontecendo, dos nossos sintomas, seja físico ou emocional, a gente vai repetir. E a gente vai passar isso para os nossos filhos, porque eles vão fazer igual. Perfeito. Olha, Bárbara, muito obrigado pela sua participação, bem esclarecedora, né, Adriana? E essa coisa alternativa, legal, com uma visão, não sei se nova, mas não deixa de ser inovadora. Isso só acrescenta, né? Acrescenta muito. A gente precisa melhorar o mundo está caótico, não é? E se a gente começa pensando e repensando na gente, já é um bom passo, né? Os contatos da Bárbara estão aqui, ó. Você pode acompanhar no programa Papo Cabeça na TV. Sinta-se convidado em voltar em outras oportunidades. Prazer imenso ter você aqui, hein? Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Adriana. Papo com a Bárbara Vettorassi, ela que é terapeuta integrativa, participando pela primeira vez aqui do Papo Cabeça na TV. Já tem a frase final da Adriana Santiago. E eu lembro, você participa, mande a sua sugestão, é sempre bom demais interagir com você, que busca cada vez mais saber um pouco mais com esses profissionais maravilhosos pelo Papo Cabeça na TV, @gmail.com. Se eu não registrei a sua participação hoje, pode ter certeza que no outro programa eu não vou esquecer. Muito obrigado a todos. Adriana, mais uma vez, bom demais tê-la ao meu lado aqui no Papo Cabeça. E para fechar, sua frase final. A palavra conduz, mas o exemplo arrasta. Seja você o que deseja do outro. Ponto final em mais uma edição do programa Papo Cabeça na TV. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Papo Cabeça, saúde e educação para a vida. A psicologia ao alcance de todos. Conheça o NUAP, Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia. Coordenado pela psicóloga Adriana Santiago, o NUAP potencializa diversos profissionais para o melhor atendimento de pessoas que buscam um tratamento satisfatório, aumentando o prazer de viver. NUAP, Núcleo de Aplicação da Psicologia. Um pedacinho de Minas em Niterói. Casa Minas Móveis Rústicos. Há mais de 10 anos oferecendo o que há de melhor em móveis de madeira de demolição, fibra sintética, alumínio fundido e ainda uma grande variedade de artesanatos. Mesas, cadeiras, aparadores, jogos de bancos, cristaleiras, tudo com muito bom gosto e inquestionável qualidade. Casa Minas, o conforto que sua família merece. Estrada Francisco da Cruz Nunes, 7670, no coração da região oceânica de Niterói. Entregamos em todo o estado do Rio. Visite nossas redes sociais. Casa Minas Móveis Rústicos, um pedacinho de Minas em Niterói.